Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o professor Charles Bueno, nesta que é a última aula antes da jornada da psicoterapia hipnótica, né? Que vai ocorrer no dia 6, 7 e 8 de abril, né, professor? É isso mesmo. Começa amanhã a nossa jornada da psicoterapia hipnótica. E olha, vai estar incrível, porque tudo que nós preparamos, as aulas que nós preparamos para vocês, nós somos suspeitos em dizer que está bom, né? Porque, na verdade, está muito bom. E vocês vão ver todo esse conteúdo começar amanhã. Mas hoje, nós vamos falar de um assunto que nós vemos que muitas pessoas buscam, procuram entender como funciona, como isso é possível, né, professor Dmitry? Que é como lotar a minha clínica, como eu ter pacientes, como eu fechar pacotes com os meus pacientes, né? E esse é um assunto que gera muita dificuldade para os terapeutas e até mesmo para psicólogos que não entendem como que é feito um processo, né, de fechamento, porque não deixa de ser um processo comercial, não é isso? Perfeito, professor Charles. Às vezes a gente percebe, inclusive, essa dificuldade dos terapeutas e dos psicólogos, porque eles não conseguem valorizar o próprio trabalho, né? Como o trabalho ele tem um vínculo de promover o bem a outra pessoa, essa confusão que cria na mente da pessoa de, poxa, eu vou estar ofertando um produto, mas ao mesmo tempo, esse produto ele tem um custo, fica confuso, e isso não é fomentado culturalmente dizendo, né? Você terapeuta, você psicólogo, você está vendendo algo para o seu paciente, né? Você está gerando algo ao seu paciente e você precisa se atentar. Então, o primeiro ponto a gente já começa a falar aqui, que é o mindset. É a mudança de percepção sobre a oferta de um produto. Você está ofertando um produto para o seu paciente. Esse primeiro passo ele é muito importante, não é mesmo, professor Charles? Exatamente, porque, cara, vamos lá. Eu tenho esse copo d'água aqui. Esse aqui é um copo de água, porque ele está transparente, né? Mas é um copo de água, peraí. Era para ser um copo de água, tá? Ó, aqui, pronto. É um copo de água. Esse copo de água, eu não vou chegar nele em você e falar assim, Dmitry, olha, estou vendendo esse copo de água, é tanto. Você vai falar assim, para cá, não precisa desse copo de água, eu tenho um copo de água em casa. Eu não preciso comprar o teu copo d'água. E com certeza, eu vou ter uma recusa na tua venda. Por quê? Porque eu não estou dizendo para você o porquê, para que serve esse copo. Eu não estou dizendo os benefícios desse copo. Eu não estou dizendo para você, Dmitry, cara, você tem que comprar esse copo, porque esse copo aqui, ele vai ser muito importante para você. Porque esse copo aqui, Dmitry, na hora que você colocar água nele, ele vai ter um efeito científico que vai fazer a tua água ficar melhor. Vai fazer a tua água não ter aquele gosto de cloro. Vai fazer a tua água não ser ter aquele gosto forte de tratamento, né, de cloro, como muitas vezes de água que vem da própria torneira, né? Se eu não te explicar os benefícios, olha, se você comprar esse copo, você vai ter benefício na tua saúde, porque ele tem um elemento que foi feito aqui através de metais, eu estou falando de um copo plástico, mas estou simbolizando um copo de metal. Tá? Um copo de metal que solta alguns negócios na água, que isso é benéfico para a saúde, e vai potencializar a tua saúde se você comprar esse copo. Você vai adquirir mais qualidade de vida ao beber tua água. Esse copo ele tem uma tecnologia que, por mais que não seja visível, ele tem uma tecnologia aqui, um elemento que deteriora e elimina qualquer tipo de bactéria que exista naquela água. Então você vai beber uma água, beber uma água limpa, uma água saudável, sem problema nenhum. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando a agregar valor ao meu produto. Se você vai comprar essa história, é outra história. Mas antes de qualquer coisa, não posso chegar em você e falar, Dmitry, compra esse copo, ele custa R$50. O que você vai falar para mim? Para que eu preciso de um copo? Mais um copo em casa? Para que? Porque... Olha só, olha que fantástico, professor Charles. Você está falando de um ponto fundamental, tá? Que complementa o ponto 1 que a gente levantou, que é a questão do mindset, da pessoa entender que ela está ofertando um produto que ela pode cobrar. Há muitos terapeutas e psicólogos têm essa dificuldade de poder dar preço ao seu produto, mas agora você complementa em qual momento ela pode fazer isso, ou o terapeuta ou o psicólogo pode estar fazendo isso, que na verdade é após o quê, professor Charles? E é nesse exato ponto que você trouxe aí, cara, que eu quero
trazer para o pessoal que está assistindo a gente aqui. E é uma coisa que eu vejo constantemente. Eu usei um copo para simbolizar, mas eu vou puxar agora para o lado da terapia. Alguém, porventura, encontra o teu nome na internet, ou alguém te indicou. Se indicou, é ainda melhor, porque você tem ali uma prova de que o seu trabalho ele já está sendo bem feito, deu resultado. Isso é muito bom. Mas vamos colocar aqui numa pessoa que te encontrou na internet, viu o teu Instagram, viu outras coisas, e, pô, então mandou mensagem para você e falou assim, ó, preciso... Quanto custa uma sessão de hipnose? Que isso? Ou quanto custa uma sessão de psicoterapia? De terapia? Que isso é comum. As pessoas, o primeiro ponto que elas querem saber é o valor que elas vão ter que desembolsar para aquilo. Né? E muitas vezes, o terapeuta, o psicólogo, o hipnoterapeuta, ele fala, ó, custa X a sessão. Na maioria das vezes, isso eu estou falando com você. Isso já deve ter acontecido com você. A pessoa nem te responde mais. Ela, ó, some. Por quê? Porque ela tem com ela o que é concreto aquele valor. Ela sabe quanto custa para ter aquele dinheiro. Só que ela não sabe quanto custa o resultado do que ela vai ter com você. Ela não faz ideia do resultado que ela pode ter desembolsando isso aqui. E ela nunca vai fazer ideia se você não mostrar o valor que o seu negócio tem. É a mesma coisa de eu chegar e falar para o Dimitri, olha, esse copo custa R$50, quer comprar? Se eu não disser para ele o quão importante é, o quão benefício ele vai ter com isso aqui, não adianta eu falar de valor, não adianta eu sequer responder para o meu cliente a pergunta que ele está me dizendo. Olha, custa X a terapia. Você pode responder, mas você vai ver que a pessoa nunca mais ela vai falar com você. Porque ela sabe olha só que... dói mais. Dói mais ficar sem aquele dinheiro sem saber o resultado que eu posso ter. Entende? Exatamente. É o que ela tem de consciência, né? Então, a gente está falando aqui, então, do segundo degrau. No primeiro degrau é você entender que o seu produto, que é o processo terapêutico, que é o pacote de serviço que você oferece, ele agrega valor e, por isso, você tem direito de cobrar um preço justo, né? Inclusive, os psicólogos têm base orientadas pelo CRP, dependendo do serviço que for ofertar, né? O CRP indica lá, tem no site do CRP certinho, o custo médio, baixo, médio e alto, que é orientado, então, ficar entre esse meio termo aí do que pode cobrar. Os terapeutas, de modo geral, já têm as suas éticas, sabem, os cursos, né, já têm uma ideia realmente dos preços. Então, você pode cobrar. Um segundo degrau é em que momento? Então, após o entendimento, entende? O entendimento de o que o seu produto oferece. De certa forma, a gente está quase entrando num terceiro degrau, professor Charles, que é, então, gerar valor para a pessoa. Exato. A partir do momento que você faz essa psicoeducação, como você bem explicou em relação ao copo, mas voltando para o processo terapêutico, o seu produto, quando você oferta, dizendo o que esse paciente, diante do dano que ele está sofrendo, que ele está enfrentando um determinado transtorno, ou uma determinada queixa, que essa queixa tem resolução, que o processo terapêutico ele serve, psicoterapêutico serve para algo, você está gerando valor. O valor ali, no mínimo, é o entendimento do sofrimento desse paciente. Olha que valor. Esse paciente, ele sabe quando ele está com gripe, esse paciente, ele sabe quando ele está com dor de cabeça, esse paciente, ele sabe muitas coisas, ele sabe o que procurar. Você, terapeuta, você, psicólogo, melhorou bastante. A gente até falou isso em outras aulas. As demandas estão cada vez mais compreensíveis sobre a necessidade do tratamento psicoterapêutico. Mas é muito importante você informar. Sem o seu paciente saber como a vida dele pode se tornar, sem ele entender o que ele está passando, ele não vai fechar. Que é o que o professor Charles exemplificou aí, que é falar o valor sem agregar valor ao paciente. Então, desculpa a redundância, estou falando o preço da consulta, mas, ao mesmo tempo, não gerei valor, conteúdo de valor, para que ele pudesse compreender. Falamos de 3 degraus, é isso mesmo, professor Charles? É isso. Eu posso até ir mais profundo nesse processo e dizer como o terapeuta que está começando, o psicólogo que está começando, que ele não tem uma base de clientes, como que ele pode começar a atrair esses clientes.
Primeiro, você tem que estar conectado às redes sociais. Você precisa ter o teu Instagram, precisa ter o teu Facebook, postar conteúdo sobre o que você faz, sobre os benefícios do que você oferece, né, nas tuas mídias, porque as pessoas só vão te encontrar se elas conseguirem localizar você através de algo. Se você não publica nada, se você não faz nada, elas também não têm uma bola de cristal para falar, olha, vou até fulano. Não, eles não vão te localizar. Então, é uma conta que tem que ser exata nesse momento. Então, você tem que expor. Né? O primeiro ponto é expor. E uma estratégia que eu sempre dou para quem está começando é, cara, as pessoas elas não sabem ainda o valor que tem o teu negócio, o valor que tem a tua terapia. Você sabe. Você sabe que a hipnose resolve rápido, você sabe que uma base terapêutica e a psicoterapia é incrível, você sabe disso. Só que o teu cliente não sabe disso. O seu cliente ele só sabe de uma coisa, da dor que ele sente, do quanto ele sofre por aquela dor e o que custa dinheiro para ele. O dinheiro é concreto. Ele imaginar o resultado da terapia não é concreto. Não é. É uma progressão, Se exatamente. você colocar R$50 essa pessoa, ela não vai fazer a terapia. Se você falar, custa 10, se você dá uma sessão para a pessoa, cara, isso é incrível. Você dá uma sessão para a pessoa, ela não vai. Você sabe por que ela não vai? Porque ela não sabe o quão benefício ela vai ter daquilo. Então, eu tenho que mostrar benefício do meu processo terapêutico antes mesmo dela vir fazer a terapia. Quando um cliente, eu indico isso para todo mundo que está começando, atraia os seus pacientes através de uma avaliação gratuita. Uma avaliação gratuita. Coloca lá, olha, avaliação gratuita para ansiedade, para depressão, por processo que você tiver definido o teu nicho. E através dessa avaliação gratuita, você vai atrair essas pessoas. E, de novo, elas vão perguntar quanto custa a sessão de hipnose, quanto custa a sessão da psicoterapia. Elas vão perguntar. Não existe um momento, não é o momento para dizer isso. Primeira coisa que eu digo para vocês falarem é, olha, primeiro de tudo, antes de falar sobre valores de sessão, nós precisamos fazer uma avaliação para que eu possa entender o que você precisa. Eu preciso entender o teu problema, né, para eu poder te falar numa exatidão tudo que você precisa saber dentro do processo, marcar a sessão e tudo mais. Pronto. Marca a avaliação online. Se ela vai ou não, já é uma outra coisa. Se ela não for, você já vai entender que o interesse não existe ali. Então, o resultado também não vai existir. Né? E marcou a sessão, dá algo para essa pessoa. Dá uma pílula para ela. O que é uma pílula? Se você trabalha com hipnose, dá um áudio de auto-hipnose. Pergunta para ela, olha, o que você sente? O que você busca trabalhar com a hipnose? Eu busco trabalhar a ansiedade. Faz um áudio de ansiedade e manda para essa pessoa. Fala, olha, mesmo antes da nossa avaliação, eu estou te mandando um áudio de auto-hipnose aqui para você fazer e se sentir melhor. Basta você simplesmente fechar os olhos e imaginar tudo que eu estou dizendo nesse áudio. Faz isso uma vez por dia, até o momento que a gente for fazer a nossa primeira avaliação, você vai se sentir muito melhor. Você já vai despertar na pessoa atenção, cuidado, e você vai despertar nela a vontade dela trabalhar com você, porque você demonstrou que está interessado em ajudá-la. E antes de cobrar qualquer valor, você já está ajudando. Então, olha o valor que você está dando sem sequer dar valor ainda ao teu negócio, à tua terapia. Você passeou pelos 3 degraus aí, professor. Exato. Exatamente. Fazendo dentro desses 2 passos aí, né, o primeiro de acolher essa demanda, né, ofertando algo. Esse algo qual que é a demanda? Ansiedade, depressão, né, que é muito comum hoje em dia. E ali você ofertar uma avaliação, que não é o início, deixa bem claro, não é o início de um processo terapêutico. Não é um início ainda propriamente dito, apesar de você estar colhendo informações, você já está ofertando um ambiente seguro, você já está abrindo a possibilidade para esse paciente ter algo que ele nunca teve. Ou se teve e ainda continua com problema, não foi da maneira com que ele precisava. Então, olha que interessante aí. Professor Charles, o quanto isso é fundamental, que vai somar logo com a possibilidade de você fazer um bom processo, baseado em um bom processo terapêutico, baseado numa base terapêutica, da ferramenta da hipnose, o quanto o desenvolvimento disso vai gerar muita evolução terapêutica para esse paciente. É isso mesmo, professor? É isso. E
Depois desse processo, professor Dimitri, que é o momento de você agregar valor no seu negócio. Você fechou a avaliação gratuita com esse cliente? Fechou. Pronto. É na avaliação que você vai agregar valor no que você faz, você vai explicar o que você faz. Primeiro ponto, você vai acolher a dor daquela pessoa, vai ouvir, vai compreender, vai entender, para que ela se sinta segura naquele lugar. E, por último, lá no final, antes de você encerrar a avaliação, é o momento de você falar sobre valores. É o momento de você falar sobre quanto custa a sessão, quanto custa um pacote e qual pacote. Esse investimento, né? Quanto para ele ter mais disso que você está. Olha que fantástico, exatamente. Exato, porque aí você não está falando só de dinheiro. Você não está deixando a pessoa na cabeça dela entender o quanto que custa R$250, por exemplo. Você está mostrando para a pessoa o quanto custa para ela se libertar daquele problema. Entende? Exatamente. É isso que ela trata. E não entender somente o valor do dinheiro. Então, todo esse processo, se fizer, cara, se você terapeuta, se você psicólogo fizer esse processo, você vai atrair e vai fechar muitos pacientes dessa forma. É lógico. E é muito, é lógico, e é muito importante você entender que na jornada da psicoterapia hipnótica você vai entender mais sobre isso. Inclusive, depois dessa grande aula do professor, nós conseguimos ali demonstrar a importância de como fechar o método, de um modo geral, né? Dentro dessa jornada, você vai entender esse método da hipnose com a psicoterapia, dessa junção legal que acontece, para que você, de uma forma geral, consiga ofertar resolvendo problemas dos seus pacientes. Porque aí, cara, é aquele famoso boca a boca. Você conseguiu desenvolver um bom tratamento com o seu paciente, você vai desenvolver várias consequências positivas, né? Aí vai faltar horário na sua agenda, né? Vai ser o contrário do que a gente está falando, de que muitos comentam com a gente. Professor, é isso. A chamada que fica, né? Amanhã, jornada da psicoterapia hipnótica, primeira aula. Lembrando que é muito importante acompanhar as aulas. Nós vamos ali disponibilizar um ponto muito importante durante as aulas, né? Principalmente da possibilidade de você ter o certificado da jornada. Então, fique atento, durante a aula a gente vai estar disponibilizando informações, né? Para que você possa ali obter também o seu certificado, né? De vivência ali dentro dessa jornada, não é mesmo, professor? Com certeza. Coloca o celular aí para despertar, nós vamos avisar você no grupo também, no e-mail, o horário, a hora que estiver começando, vamos mandar para você o link para você acessar a jornada no momento correto. E, gente, se preparem, porque serão 3 dias de conteúdos incríveis que vocês não viram antes, vocês não conhecem ainda, e vai ser algo que vai fortalecer muito a tua terapia. Se você está entrando na área da terapia agora, vai te ajudar muito a começar. Então, se preparem. Amanhã é a nossa primeira aula. São 3 aulas, 6, 7 e 8 de abril agora, às 20 horas, horário de Brasília. Se preparem, porque nós estamos preparadíssimos, com tudo organizado, para te fazer uma melhor aula, as melhores aulas sobre psicoterapia e hipnose que você pode ver. Tá? Então, esperamos vocês amanhã às 8 horas, em ponto, horário de Brasília, professor Dimitri. E é isso aí. Até amanhã, na jornada da psicoterapia hipnótica. Vem com a gente. Tamo junto, conta com a gente. Vem com a gente.